Seja bem-vinda, prazer recebê-la. Boa tarde. Boa tarde a todos os queridos ouvintes de Serra Talhada, Araripina, Triunfo e toda a região do Pajeú. É sempre um prazer, Tony, estar aqui para a gente conversar, né, nessa missão que a gente tem de sempre trazer mais informações e de trazer os cuidados para as nossas crianças, que é tão importante. Tony, nessa época do ano a gente tem um aumento muito grande de doenças respiratórias, mas a primeira que eu gostaria de falar, que é a mais temida talvez das mães e dos pais, é a bronquiolite. A bronquiolite é uma doença que não é só uma coincidência da época do ano. Nesse período, aqui na região do Nordeste, na região no período de março até mais ou menos meados de julho até agosto, a gente tem um aumento da circulação de um vírus chamado vírus sincicial respiratório. É esse vírus que causa 80% das infecções de bronquiolite. E o que é bronquiolite? A bronquiolite, às vezes, é aquele quadro que, Tony, começa de forma leve. A criança começa uma tosse seca, geralmente é aquela criança menor de 2 anos de idade, principalmente bebês abaixo de 6 meses. Para você ter uma ideia, no ano passado a gente teve mais de 200 mil internações, do período de março até julho, só por bronquiolite. Quantas internações? 200 mil internações. Então, assim, a importância da gente falar é pela gravidade do assunto, né? A bronquiolite é uma doença que pode ser muito grave. Dessas metade das crianças que se internaram, metade precisaram de suporte de UTI. Por isso que nesse período, né, os governos, eles se organizam, abrem mais leitos de UTI, porque metade das crianças que precisam se internar vão precisar de um suporte ainda mais invasivo, que é o suporte de UTI. Então, daí a importância da gente falar da bronquiolite, da gente tentar evitar chegar nessa forma. A bronquiolite, como eu disse anteriormente, ela começa como um quadro de uma gripe, geralmente em bebezinhos menores. Às vezes começa uma tosse seca, coriza, uma tosse seca mais persistente, o bebê fica mais molinho, às vezes não quer mamar, não aceita muito líquido. Esse bebezinho abaixo de 6 meses, ele é ainda mais vulnerável, porque ele ainda não fez o esquema de vacinação, o sistema imunológico ainda está em processo de formação. Mas qual é a diferença, né, da bronquiolite para um resfriado comum? A bronquiolite, ela tem que evoluir com cansaço. Então, às vezes, com 3, 5 dias, é aquele menininho que está com a costelinha afundando, com dificuldade para respirar, e é aí onde começa a gravidade, onde muitas vezes a gente tem que internar e agir rápido. E qual é outro grande problema da bronquiolite, Tony? A gente não tem nenhum remédio específico que trate a doença. Olha aí, então... E como é que então os pais podem fazer então para minimizar essas consequências, né, da doença, e como também a pediatria, né, pode dar também essas dicas, né, para os pais, porque não tem coisa pior do que o pai e a mãe não saber o que fazer, né, ficar de mãos, né, atadas, sem conseguir ali dar um conforto, ver seu filho cansado, né, não se alimentando direito e saber que não tem o que ele possa fazer, né? Mas existe alguma, vamos dizer assim, alguma maneira que tente minimizar? Então, Tony, às vezes eu falei do vírus sincicial respiratório, mas como nessa época de março a julho a gente tem muitos outros vírus circulando também, um deles, por exemplo, o Covid, o Covid, ele também pode causar bronquiolite. Então, o que a gente precisa pensar? A bronquiolite, a principal forma de a gente ajudar nossas crianças é prevenindo o acontecimento. A gente previne o acontecimento quando a gente toma algumas medidas. Uma delas é sendo os famosos pais chatos, né? Aqueles que não deixam o bebê receber visita. E às vezes eu recebo muitas perguntas: doutor, e a partir de quando ele pode receber visita? O recém-nascido, de forma nenhuma. Porque é aquele mais vulnerável, é aquele que pode desenvolver a forma mais grave da doença. Ele não tem proteção nenhuma. Bebês, na verdade, até 3 meses, eles não devem receber visita, Tony. Só do pai e da mãe mesmo, viu? E olha, e ainda tem que ter um cuidado. Eu lembro que quando minha filha mais novinha era bebezinha, né? Quando eu saía da rádio, a primeira coisa, deixava as coisas logo na sapato, né? E o máximo que eu pudesse tirar de coisa da rua, né? Tirava ali fora e ia direto pro banheiro para tomar um banho com sabonete antibacteriano e tal, para depois chegar próximo, né? Não sei se eu tava fazendo demais, se era o correto, mas é verdade isso. Eu acho que é até desnecessário quando não, eu vou fazer uma visita. Não vá visitar não, porque você tá levando realmente bactérias, vírus, muitas vezes uma gripe que tá ali ainda
que ainda não apareceu, mas que está no seu corpo já, né? No seu sistema, o seu sistema imunológico ainda não deixou essa gripe aparecer. Enfim, então tem que ter esse cuidado, né? Assim, é um cuidado, é um zelo, né? Porque imagine um bebezinho de semanas, de um mês de nascido, tá com uma gripe, é terrível, né? Já aconteceu comigo. E eu não desejo para ninguém, né? Por isso que eu digo, não visite não, eu já sei como é que funciona. E isso que você falou é importante, Tony, porque às vezes as pessoas dizem, mas eu não estou apresentando nenhum sintoma de gripe, não tem problema nenhum eu visitar aquela criança. Uhum. A grande maioria, tanto dos adultos como de crianças maiores, elas muitas vezes nem desenvolvem sintomas, mas elas podem levar a doença, e a gente não sabe o período em que essa doença vai desenvolver, né? Que é o que a gente chama de tempo de incubação. Uhum. Uma outra coisa que é importante muitas vezes a bronquiolite acontece porque tem casas em que tem mais de uma criança. Então, às vezes tem uma criança maior que frequenta a escola e tem aquele recém-nascido ou aquele bebê. É importante, Tony, que essa criança que frequenta a escola, que ela está ali exposta àquele universo, àquele ambiente que já é propício para ela ter mais infecções, que os pais tenham um cuidado a mais com essa criança para evitar o contágio para essa criança menor. Então, por exemplo, crianças que são um pouco maiores, 4 a 6 anos, já dá para a gente conscientizar mais o uso de máscara. É uma forma da gente diminuir esse contágio para a criança menor. Essa criança maior também é orientar a fazer a lavagem das mãos com frequência. E a gente dá preferência mesmo à água com sabão até ao álcool 70% mesmo. Então, estimular a criança a lavar mais as mãos, fazer o uso de máscara. Os pais também podem fazer a lavagem nasal dessas crianças maiores que frequentam a escola. Quando elas chegarem da escola, fazer a lavagem nasal, porque uma das vias de contaminação... E não é com água não, né, doutora? É com soro, né? É com soro fisiológico. Tem um pH diferente, né, da água. E hoje a gente tem, assim, muitos dispositivos. Tem o soro, tem a seringa, tem garrafinha. Então, tem uma diversidade de produtos que facilitam a vida da gente. Então, essas são algumas das medidas que podem ajudar. Se os pais em casa, que às vezes acontece também, o pai em casa gripa, o pai ou a mãe tem ali o contato direto com a criança. Então é aumentar a higienização das mãos, ficar usando máscara o tempo todo. Às vezes é até uma mãe que ainda está amamentando. A gente não vai separar a criança da mãe, mas aí a mãe precisa se conscientizar de tentar ficar usando máscara o máximo de tempo que ela puder. E também tentar, né, se for o caso de uma criança mais velha, tentar deixar um pouco mais de distanciamento social também. É importante, a doutora falando de máscara, né, falando sobre isso, muita gente fica relembrando o tempo da Covid, mas a Covid eu acho que ela deixou um ensinamento sobre isso, né, sobre a higienização das mãos, né, a higiene pessoal, a questão também da máscara. O povo oriental, né, se você for o Japão, ele já tem essa consciência, quando estão gripados, você vê eles direto com máscaras, até também a questão da poluição que existe lá no Japão, né? Uma cidade, aliás, são várias cidades que são bem, vamos dizer assim, bem evoluídas, é muito concreto, né? Muito edifício, enfim, mas ele já tem uma consciência, né? Então, diferentemente do povo ocidental, que ainda tem essa dificuldade, mas nada, não custa nada, né? Se tá gripado, né? Bota uma máscara ali para você não jogue, né? Não distribua gripe para todo mundo, né? Então, e pense também nos pequenos, né? Nas crianças que realmente muitas vezes padecem bastante, né? Com a gripe forte, então tem que ter esse cuidado de verdade, né? Não custa nada, né? Tá ali, né? Máscarazinha, tá mais barata agora, não tá mais cara como antigamente, né? Mas enfim, são cuidados pequenos, né? Pequenos detalhes que fazem a diferença, né, doutora? E eu chamo a atenção ainda que a gente teve 2 novidades em relação à bronquiolite, Tony, esse ano. Tem um comitê que ele é responsável no Ministério da Saúde por aprovar novas tecnologias, novas vacinas, e foram incorporadas no calendário do SUS a vacina que é feita para gestante, que a gente chama de Abrysvo, que ela também é uma forma de prevenir essa bronquiolite, né? Faz pela passagem dos anticorpos da mãe para o bebê. Então a mãe faz no período em que ela está gestante, entre 32 e 36 semanas. E tem também a vacina, né, que é um imunizante, que já é uma defesa pronta para o bebê, chama Nivesimab. Só que o pessoal às vezes tem muita dúvida, às vezes pergunta muito. E aí, a vacina já chegou? Veja, foi aprovado, né, foi incorporado
que as questões públicas elas têm que seguir todo um ritual burocrático e que assim, ela não está disponível ainda esse ano. Ainda vai haver organização, vai ser priorizado os grupos-alvos, mas na rede particular a gente já tem disponível a vacina da gestante, essa mesma vacina Abrisvo, e também em breve, né, a gente já está recebendo algumas orientações que a gente vai receber a vacina do bebê, que o nome também é Beyfortus. E também quero lembrar, Tony, que na verdade a gente também já tem disponível um outro imunizante que a gente faz, que é o Palivizumab. Esse ele é feito totalmente no SUS, são 5 doses. Aqui em Serra Talhada a gente faz a aplicação no OSPAM, mas ele é voltado para um público específico, que são os prematuros extremos, bebê com problemas cardíacos ou pulmonares. E lembrando que esse público são os mais, é o público que pode sofrer mais com a bronquiolite. Uma outra coisa, Tony, é que a bronquiolite ela pode acontecer na mesma criança, numa mesma temporada, mais de uma vez. A imunidade não é duradoura. Por isso da importância da gente proteger nossas crianças, porque além da imunidade não ser duradoura, a bronquiolite também deixa sequela pulmonar. Muitas vezes a bronquiolite ela é um gatilho para a criança depois ficar cansando, tendo problemas respiratórios, ficar com o peito chiando, como o pessoal conhece no popular, ficar cansando com mais frequência. Então, se sua criança teve bronquiolite, ela precisa ficar sendo acompanhada com o pediatra para que ela possa dar esse segmento e já ser feitas as intervenções se tiver alguma alteração. Exatamente, isso é muito bom. Deu um áudio aqui, não sei se é pergunta, deixa eu ver aqui se é alguma pergunta para a doutora. Aí, Tony, meu irmão, um abraço, esse programa é demais, viu, bicho? Eu estando em Serra, estando fora de Serra, eu estando na Bahia, eu sempre acompanho, viu? Coisa boa, meu querido, obrigado, viu? Fica na paz, Magno Duarte. É o Magno, né? Tá parabenizando aí pelo programa e pela entrevista também, a gente agradece. Mas é isso, são dicas importantes, ter sempre o cuidado, né? Com as crianças é algo muito importante, principalmente criança que tá ali nos primeiros meses de vida, ainda está começando tá se adequando ao ambiente, né? A esse ambiente da gente que, né, tem um mundo invisível aí de bactérias, de vírus que a gente não vê, mas que estão circulando, estão se modificando. A gente vê também as vacinas também, que são importantes também, né, que a doutora falou, e que estão se atualizando também, né? A gente tem período agora da influenza, né? O Covid, que também está aí também tendo alguns casos, né, que estão sendo registrados, inclusive em Pernambuco. Então, todo cuidado é pouco e, claro, sempre se basear na orientação profissional, né, doutora? Acho que não dá para também só ficar pegando informações ali, acolá, vai pro Dr. Google, né, da vida, né? Então, nada melhor do que uma orientação profissional de quem vivencia, de quem estudou, para poder dar essa orientação, né? Com certeza, esse acompanhamento, né, durante toda a consulta de rotina pediátrica, a imunização é sempre um tópico que faz parte. A gente confere realmente o calendário vacinal, orienta as famílias o que é que deve ser feito quando a gente percebe algum atraso. A gente até teve dificuldade, isso foi a nível nacional, com a distribuição da vacina da varicela, que também é a famosa catapora, né? Então, a gente precisa ter cuidado, porque talvez a gente tenha alguns casos também nesse período por conta da diminuição da vacinação pela falta da vacina, mas a gente lembrar, influenza, como você falou, a influenza agora, Tony, ela já faz parte o ano inteiro. Antes ela era apenas nesse período mais sazonal, agora o ano inteiro. Crianças a partir de 6 meses elas já podem fazer a vacina, e outras crianças também que tenham asma, né, doença pulmonar, elas também devem ser vacinadas, mesmo que tenham mais de 6 anos de idade, com a indicação do pediatra. Muito bem, então é isso, aproveitem. Doutora Maria Luísa, quem quiser lhe encontrar, quiser conversar, né, saber mais orientações, você passa muitas dicas também valiosas no Instagram. Como é que faz então para que as pessoas possam lhe encontrar e obter mais informações sobre essas, né? Porque falar de saúde nunca é demais, né? Falar de cuidados, ainda mais do bem mais precioso que uma mãe e um pai pode ter, que é um filho, né? Então todo mundo quer o bem-estar da sua criança, e nada melhor do que ter orientações de profissionais que têm aí, né, como é que eu posso dizer, um cuidado, né, especial, que eu vejo muita gente falar muito bem da doutora Maria Luísa, pela a forma que ela trata, né, pelo seu atendimento, que é muito humanizado, né? Então é muito importante saber disso também, que, claro, né, é o médico do seu filho, né? O pediatra que tá ali
para dar aquele suporte, para te orientar, olha, a caderneta de vacina, tá tendo algum atraso, já tá na escola, é papel do pediatra também, viu, gente, né? Dar essas orientações também, né? Para que a criança se desenvolva adequadamente. Então, doutora, obrigado mais uma vez por ter vindo e passa os contatos, como é que faz então para encontrar a doutora Maria Luísa aqui em Serra Talhada, em Triunfo, em Araripina? Então, aqui em Serra Talhada sempre tem atendimento semanal, geralmente todas as terças-feiras. Eu tô lá na Uniclin, ali todo mundo sabe, a clínica do Dr. George. Eu atendo lá todas as terças-feiras. Também atendo na clínica Endotriunfo em Triunfo, né? A clínica do Dr. Luciano nas sextas-feiras, geralmente a cada 15 dias. Mas aí se tiver qualquer dúvida, alguma consulta de urgência, pode entrar em contato com o número da Uniclin também, que aí a gente vai... É o 6694, 3831-6694, já decorei. Que aí a gente vai conseguir passar mais informações. E minha rede social, Tony, é doutora Malu Ferreira Pediatra. Quem puder seguir lá, realmente tem muitas informações. Toda semana eu sempre tento trazer alguma novidade, orientações para as famílias, sempre dentro do possível, com muita responsabilidade e com muito carinho. Muito bem. Obrigado, né? Um abraço aí para essa turma, a sua turma boa, dona Gorete, que é a mãe da doutora, deve estar no YouTube aí com certeza, viu? Já mandando mensagem. Então, um forte abraço para ela que sempre acompanha. Obrigado, viu, doutora? Um abraço e até uma oportunidade para a gente tratar mais uma vez aí de temas importantes, né? Então, todo cuidado, a gente tem aí voltou às aulas agora desde o mês passado, já estamos no segundo mês de aulas, né? Então, provavelmente sua criança deve começar a aparecer o que a doutora colocou, né? Gripada, né? Então, é importante ter todos esses cuidados que ela elencou aqui durante a entrevista. Doutor, um abraço e até a próxima oportunidade. Boa semana. Um abraço a todos os ouvintes. Fiquem com Deus.